Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou ontem que projeto para flexibilização e terceirização, os dois projetos serão encaminhados aí para votação no Congresso Nacional. É disso que nós estamos tratando hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Agora, quando nós falamos, doutora Letícia, em flexibilização, na terceirização parece que a coisa é mais clara, mas quando falamos em flexibilização, onde é que o sapato aperta? Onde é que o calo está apertando, pontualmente falando? Porque os sindicatos, os trabalhadores criticam, contestam, acham que é um retrocesso, o chamado negociado sobre o legislado. O que tem que mudar? Bom, se não formos analisar de uma maneira bem simples os estudos que são feitos a respeito de posições contrárias ou favoráveis à terceirização, a gente vai perder meses, porque a movimentação é bem ampla para os dois lados. Sim. O doutor Ramon estava falando um ponto muito interessante no bloco anterior, que a grande maioria das ações hoje na seara trabalhista são em conta de objeto de terceirização. Ok, concordo plenamente. Só que o projeto novo, com as emendas que já foram aprovadas, ele prevê um pouco mais de segurança para o trabalhador. Então, hoje, a terceirização, ela é um pouco, não vou dizer um pouco, eu estaria até diminuindo a situação, ela é precária. O projeto de lei prevê que o contrato social daquela empresa que seja contratada tem a ver com o específico objeto do serviço a ser prestado, há uma caução prevista. Claro, a gente está pensando em que isso tudo pode ser reformado dentro do Senado, mas a gente está falando no cenário atual após as aprovações. A solidariedade existe, que antes era subsidiária. Existe a necessidade da empresa que está contratando fazer a fiscalização. Talvez isso impeça números menores de acidentes do trabalho, fiscalização perante os órgãos competentes. Paralelo a isso, há já a previsão nessa proposta de lei que, caso a empresa terceirizada não honre o compromisso de fazer o salário do empregado, de pagar suas verbas trabalhistas, o contratante suspenda o pagamento e consiga pagar diretamente aquele empregado. Então, claro, num cenário otimista, se tudo aqui ficar realmente na prática, vamos ter uma segurança jurídica maior. Consequentemente, eu acho que as ações trabalhistas nesse sentido, elas vão ter um outro norte. Hoje a gente só tem uma súmula a qual os magistrados se agarram para poder cumprir o dever, tanto da tomadora de serviço quanto daquela empresa que de fato contrata. O que acontece hoje na prática? A empresa terceirizada contrata uma enxurrada de funcionários, presta serviço para várias empresas, simplesmente fale, fecha as portas. Não paga salário, rescisão de ninguém. E aí o demandante vai, através dos seus advogados, procurar o seu direito para todas aquelas empresas ao qual prestou um serviço. Então, hoje existe uma abrangência muito grande. A lei hoje prevê um regramento em relação a isso. Aí nós vamos trazer o que o doutor Tito disse desde o início, a tal segurança jurídica que hoje realmente é inexistente nesse cenário. Quer dizer, no caso da terceirização, a lei ela não proíbe para atividade fim, só que ela diz apenas que ela autoriza para atividade meio. Uhum. A proposta da lei é que ela seja feita de todas regulamentar para as outras atividades. Exatamente. Né? Pois é. Pontualmente, o senhor acha que não tem que mexer em nada? O senhor disse agora há pouco... Não, eu defendi ainda há pouco que eu acho que o direito como um todo precisa melhor sistematizar, simplificar. Os processos e tal. Exatamente, porque o custo jurídico hoje é muito alto, né? De tudo, não é só o direito do trabalho. E se existe uma coisa cuja qual foi falada que eu não posso concordar de jeito nenhum, é que a justiça do trabalho simplesmente favorece o trabalhador, porque historicamente eu nunca vi isso trabalhando no Ministério Público do Trabalho. Eu vou dar um exemplo muito claro já para todo mundo ficar ciente. Quando o trabalhador não recebe a tempo, por exemplo, do seu salário, ele vai ter que entrar em juízo, vai ter que gastar dinheiro num advogado, por si só já vai custar um bom pedaço do que ele deveria receber. E tem outro porém, esse crédito do trabalhador é corrigido tão somente pela TR. Se alguém sabe o que é a TR, sabe que não corrige nada do valor da perda da moeda. E isso, por si só, já me diz que a justiça do trabalho nem sempre favorece o trabalhador. Abaixo da inflação. Muito abaixo. Significativamente abaixo. Um crédito que há 10 anos era 1.000, virou 1.100, quando deveria virar quase R$2.000. Só aí eu já vejo um problema de que não é só benefício para o trabalhador. Quantas vezes eu vi o trabalhador não conseguir comprovar o agravo que ele teve na justiça do trabalho porque não conseguiu uma prova? Então, essa falácia de que a justiça do trabalho só protege me preocupa muito, porque dá espaço para mudanças flexibilizadoras para pior dentro do direito do trabalho. Pode acabar sendo um tiro no pé? Eu entendo que sim, a gente tem que avançar no direito
e a gente tem que melhorar. O que eu acho que é uma grande ilusão é de que a terceirização ou o negociado sobre o legislado vai trazer benefícios, vai baixar o custo. A verdadeira terceirização, especialização, não necessariamente diminui o custo, ela fomenta um novo processo de produção. Mas o serviço especializado, bem feito, ele vai custar praticamente a mesma coisa, se não mais. Vou dar um exemplo: vigilância. Hoje é um serviço caro para quem contrata. Sim. Muito caro. E hoje ele tem que ser terceirizado por questão legal. Agora, o que o empresário quer é uma chancela, normalmente, para aquele mau empresário que quer precarizar. E é isso que ele quer. Isso não vai acontecer, porque isso vai chegar no judiciário de novo. Essa situação da falsa terceirização vai chegar no judiciário. O que seria a falsa terceirização? A falsa terceirização é a seguinte: você quer contratar a pessoa, quer comandar aquela pessoa, quer controlar o horário dela e a produção dela, mas você faz por meio de outra pessoa jurídica. Mas o resultado, na verdade, é uma relação de emprego pessoal. Isso vai chegar no judiciário de novo. Não vai se evitar isso. A mesma coisa é o negociado sobre o legislado. O empresário, para ter o benefício de reduzir direitos, que em tese ele gostaria que acontecesse, ele vai ter que influenciar o sindicato para que ele reduza esse direito. Porque o sindicato por si só não vai fazer isso. Tá, mas deixa eu tirar uma dúvida então aqui. O senhor diz nessa relação direta, né, patronal. Tá. Se configura uma relação patronal, é com a empresa, a pessoa jurídica, ou eu posso lidar diretamente com o terceirizado? Seja ele da faxina, um médico ou um técnico de informática? É isso que eu digo, que o empresariado acha que vai ter uma segurança jurídica em relação a isso. Que ele vai poder fazer todo o comando gerencial de uma empresa, vai controlar mais ou menos as atividades através de prestação de serviços, e ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir ter essa ingerência, vai ter dificuldades, e esse produto no fim vai custar quase tão caro quanto. E aí vai começar a situação de fraude desse processo. Renato, por gentileza, eu quero fazer uma retratação que eu não estou falando que é 100% dos casos que... Eu não quis dizer isso. Eu acho que ficou muito bem entendido de que é muito mais fácil o nosso trabalhador ganhar quase que na totalidade. Mas eu observei que é quase. E aí tem algo para ser discutido. Mas, de toda forma, nós devemos colocar de que, volto a insistir, com o problema da justiça como um todo e do custo do trabalho para o nosso país. Quer dizer, temos alguma dúvida de que o Brasil tem o maior custo de trabalho no mundo? Temos alguma dúvida disso? Temos. Que chega aí em 80%, 90%, né, em cima de uma folha de pagamento, em cima do salário. Quer dizer, temos alguma dúvida de que nós precisamos ter o nosso trabalhador muito mais preparado para produzir? Porque de uma forma muito clara, os nossos trabalhadores ganham pouco, e eu reconheço isso, nós reconhecemos isso. Quem não gostaria de ganhar mais? Mas ele produz muito pouco. Infelizmente, o nosso trabalhador produz muito pouco. O trabalhador americano produz 5, o nosso produz 1. Aqui do lado da Argentina produz 4 a 4,5, o nosso produz 1. Então, é muita coisa que nós temos que rever para que possamos ter um país produtivo, um país mais rico, e rico para todos nós, e rico para o nosso pessoal, para quem nos ajuda. O capital e o trabalho não pode estar separado de maneira nenhuma. Eu não vivo sem os meus funcionários, eu não vivo sem eles, e vice-versa, é verdadeiro também, né? Então, é nesse caminho, temos aqui uma sensibilidade muito grande para tratar do assunto, porque ele é muito profundo, ele é muito difícil. Eu devo dizer a vocês que eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho problemas, como todas as empresas têm. Mas eu tenho uma relação trabalhista com o meu pessoal muito, muito boa. Muito boa. Eu tenho pouquíssimos casos na minha história de ir à Justiça do Trabalho. Porque eu procuro resolver isso com ele da melhor maneira possível. Independente da legislação que está aí, mas dentro da legislação. Tudo dentro da legislação. Então, eu estou falando para vocês de uma forma muito tranquila e muito autêntica, viu? E estou convidando aqui a hora que quiserem me visitar, porque eu não tenho nenhum problema. Eu tenho um livro aberto com relação ao meu comportamento com a classe empresarial. E quero crer que isso não é só eu. Eu acredito que é muito mais de 90% dos empresários brasileiros. O que nós queremos é que a coisa seja clara, seja transparente, que todos nós podemos estar discutindo, trabalhando e produzindo e colocando os nossos investimentos, sabendo que isso vai dar resultado e resultado para todos.
resultado principalmente para o Brasil. Nós temos que buscar isso. No momento de dificuldade, quer dizer, o acompanhamento, a fiscalização, os controles que tem que haver em cima disso, nós concordamos plenamente. E ponha na cadeia aquele que está fazendo errado, como estamos pondo hoje. E eu quero crer que vamos continuar pondo muita gente na cadeia daqui para frente. E que não possa justificar os grandes problemas que ele acaba trazendo para a empresa, alguns empresários. E os maiores estão presos lá. E deve muito mais, acredito eu. Bom, agora eu queria propor aqui um debate, saber se há interferência quando a empresa contrata, muitas vezes para reduzir custo, alguém que tenha um bom salário, que ela julga que é um salário alto, acaba contratando por pessoa jurídica. Bom, isso aí, não é terceirização porque é uma contratação direta, imagino, né? Mas há algum impacto, alguma mudança prevista para isso ou não? Olha, primeiro o que se chama isso na prática é pejotização. Pejotização, né? E não terceirização. Isso é a linguagem, é claro, que nós utilizamos no dia a dia. O impacto para o trabalhador, sem dúvida nenhuma, é absurdo. Ele não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º, que são direitos, garantias fundamentais desse trabalhador. E para a empresa também existe uma desoneração da folha, e normalmente é por isso que a empresa acaba fazendo esse tipo de contratação, porque cada salário que ela paga, ela tem uma oneração excessiva sobre aquele valor que é pago, e através da pejotização ela consegue, além de reduzir os custos com direitos dos trabalhadores, não são benefícios, eu queria frisar isso, com direitos dos trabalhadores, e também com a desoneração da folha. Voltando um pouquinho aqui ao que o Dr. Tito colocou, a questão do valor do trabalho no Brasil, né? O que se gasta com o trabalho no Brasil. Quando o senhor falava que ninguém tinha dúvida, eu dizia que eu tinha dúvida aqui, né? Eu assentia em sentido contrário. Por quê? Porque os dados revelam exatamente o contrário. A média que custa um trabalhador no Brasil é $6,50. Tá? Isso são estudos, revelam. Na Austrália, $30. Então, sem dúvida nenhuma, o custo no Brasil está muito abaixo de um país de primeiro mundo. Esse é o custo ou é o salário? É o custo médio do empregado. O Tito falou agora há pouco na produtividade. O nosso trabalhador, por uma série de fatores, ele produz menos. Mas custa menos também, ganha menos. Sem dúvida nenhuma, eu acho. Proporcionalmente, ele ganha mais. Porque ele produz muito menos. Pois é. Ele produz menos, essa é a verdade. Aquele estudo então o custo é muito maior. O estudo que eu mencionei da CNI, divulgado em 2014, isso aqui é ipsis literis, trouxe do estudo. Diz o seguinte: a carga fiscal sobre o trabalho é excessivamente elevada no país. Dados revelam que, em geral, os pagamentos diretos representam no Brasil um percentual dos custos do trabalho inferior ao de outros países, o que significa que uma parcela importante desses custos é formada por gastos previdenciários e por outros tributos relacionados ao trabalho. Sim, mas a somatória de tudo isso é que você... E a questão da produtividade, também tem dados, e daí, claro, tem que concordar com o Tito, os dados revelam que no Brasil se produz menos do que em outros países. Mas acredito que isso vem da falta de treinamento desse funcionário, precisaria se investir mais nesse funcionário. Nós estávamos em discussão na CBN sobre o mesmo tema no início dessa semana, e um empregado mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, eu trabalho há 10 anos na mesma empresa, meu patrão quer diminuir meu salário, como não pode pela legislação, ele vai me demitir. Eu queria que ele pudesse diminuir o salário. Olha, para eu não perder o meu emprego. Para eu não perder o emprego. Olha que ponto chegou o empregado. Mas daí eu penso, o patrão dele não percebe que foram 10 anos investidos naquele empregado e que com esses anos somados ele pode produzir muito mais do que um recém-contratado? É que no dia a dia ele tem que pagar conta, caiu a venda dele, ele tem que pagar o fornecedor, enfim. É uma série de variáveis. Eu acho que uma prova da fala do Dr. Ramon é a realidade que nós enfrentamos esse ano das convenções coletivas virem com valor de reajuste salarial abaixo do INPC do período, porque não se consegue chegar na proposta do sindicato laboral. Então, a mola, o final da história seria realmente quem os representa que chegasse a um consenso. E eu faço isso cotidianamente, todas as negociações coletivas que façamos, nenhuma delas chegou num consenso de pagar o INPC do período. A justificativa é sempre pagar menos por causa dos custos, dos números apresentados, e a tentativa de
manutenção dos postos de trabalho. Então, voltando até a tua pergunta pro doutor, se ele não pedir para reduzir o salário, porque ele não quer perder o emprego dele, talvez ele acabe fazendo uma MEI, uma EIRELI, para ter uma pessoa jurídica, que a gente sabe que aquilo ali pode ser nulo, o judiciário já enfrenta essa questão. Se ele tiver todos os pressupostos de um vínculo de emprego, aquilo ali vai ser simplesmente para burlar uma situação, para ter um caráter de autônomo. A gente sabe que de autônomo não tem absolutamente nada, cumprir um horário de trabalho, tem os requisitos do artigo 3º da CLT. Então, aquilo ali a gente vai desdobrar numa outra situação. Mais uma vez, como o doutor disse, vai sobrecarregar o judiciário, mais ações serão ingressadas, aí terá necessidade de ter um judiciário cada vez mais forte. E aí as empresas, né, da gente está aqui tentando pensar no lado do empregado, mas também do lado da empresa. A empresa vai ter que ser melhor orientada, o trabalho de consultoria tem que ser muito maior que consultivo. A federação tenta sempre pensar dessa forma. Por que nós precisamos ter mais ações se antes a gente pode fazer? Quando o empregado chega e diz, eu vou reduzir o salário, ou vai dizer, a gente não vai mentir porque a gente sabe que existe, o próprio empregado faz um termo ali de próprio punho e pede para o empregador reduzir o salário dele ou até reduzir a carga horária em conjunto, em contrapartida, porque ele não quer perder o emprego dele, porque ele tem as contas no final do mês para pagar. Então, a gente precisa entender que a orientação, essa parte cultural, a gente está simplesmente trocando a roda com o carro andando. Bom, pessoal, preciso chamar um intervalo, daqui a pouco eu volto contigo. E fica o recado para você: beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Até já.